Olá, vou apresentar aqui hoje um sisteminha que eu fiz para fazer múltiplas postagens, na real, uma postagem em múltiplos sites WordPress. Como eu trabalho muito com WordPress aqui dentro da empresa, apesar de também trabalhar com Laravel, CodeIgniter, PHP do zero, bem raramente, e até outras linguagens de programação, o WordPress é o carro-chefe e é o que gera mais dinheiro aqui dentro da empresa, então eu sempre estou desenvolvendo alguma integração, alguma ferramenta para otimizar minha vida aqui quando eu estou trabalhando com o WordPress. E recentemente eu fechei um contrato que eu tenho que gerenciar mais de 10 sites, né, fazer postagens diariamente. E eu e minha esposa que fazemos as postagens, né? Como são muitos sites, eu dividi 5 para mim e 5 para ela. Mas ainda assim, se a gente a gente fez umas postagens manuais, seriam no caso 4 postagens em cada site, ou seja, 40 posts diariamente. E fazendo a postagem manual, reescrevendo o título, reescrevendo o conteúdo, colocando imagem, tag, categoria, levaria para fazer os 40 posts, levaria mais ou menos umas 4 horas de trabalho, porque manualmente daria muito trabalho. A gente ainda testou, até reescrevendo o texto, utilizando o chat GPT para agilizar mais ainda, para a gente não ter que digitar de fato, mas ainda assim demoraria muito tempo, porque são 40 posts, né, e ficar colocando imagem, ficar colocando um monte de coisa, assim, se a gente otimizasse o tempo o máximo que desse, fizesse correndo, mas aí vem a questão de cometer erros e tal, a, eu acho que cada um demoraria no mínimo 2 horas para fazer, né? Assim, se fizesse bem rápido mesmo, tudo bem rápido. E só que não estava bom pelo valor que foi fechado o contrato. Acabou que no final eu vi que não era viável perder tanto tempo assim e não ficar com uma qualidade tão boa, porque para fazer rápido e valer a pena o contrato, eu teria que fazer de um jeito muito rápido que deixaria de lado a qualidade, né, a qualidade do serviço. E como eu prezo bastante a qualidade, eu falei, não, tem que ter uma forma de automatizar para mim poder ficar livre para prestar atenção mais na qualidade e focar só em escolher as melhores matérias, né, trabalhar outras coisas a não ser ficar ali escrevendo texto, né. Então, o que eu fiz? Eu criei essa ferramenta, como é que ela funciona, né? Tem um plugin que você precisa baixar, então tem um plugin aqui que eu criei chamado Alter, né? Você tem que baixar ele, né? Eu vou pegar um site aqui chamado Acorda Manaus, é um site que está dentro desse contrato que eu cuido. Então, tenho aqui as postagens que eu já fiz hoje, utilizando ali minha interface. Aí eu venho aqui, eu vou instalar. O plugin já está instalado, tá? Mas eu vou fazer aqui um passo a passo só para mostrar. Eu venho aqui em adicionar novo, enviar plugin, daí eu venho aqui, pego o meu plugin, eu já tenho, no caso, a última versão aqui instalada, então ele vai pedir para mim sobrescrever, ó, ele já existe, ele vai pedir para mim sobrescrever. Ó, substituir o atual pelo enviado. Beleza. O que eu vou fazer? Né? Depois de você instalar o plugin, ele vai criar algumas actions ali para ser utilizada lá com o meu front-end, uma action de autenticação para você conectar ao site, ele gera um token, tem toda uma parte de segurança por trás. Então, por exemplo, aqui eu já estou conectado, né? Eu vou sair aqui, fazer logout. Se você estiver desconectado, aí você basta copiar aqui, ó, a home do site, né? O restante o plugin faz, tu só precisa copiar a home, né? Da instalação do site. Se tiver em subdiretório, tu vai incluir o subdiretório, mas sempre a página inicial, né? A homepage do seu WordPress, porque daí o restante é feito internamente pelo plugin. Eu vou clicar aqui em adicionar site, vou clicar e vou adicionar aqui o endereço do meu site. Ele vai redirecionar lá no site. Como eu não estou logado, ele vai pedir para fazer login, né? Eu vou fazer login aqui. Ele vai gerar o token e vai me redirecionar de volta aqui, ó. Daí ele conectou o site, né? E aí agora eu vou explicar um pouquinho aqui da interface, o que é essa interface, cada coisa da interface e como funciona cada interface, cada funcionalidade. Primeiramente aqui na lateral esquerda, a gente tem a lista de sites conectados. Eu posso desconectar clicando no X, eu posso reconectar, porque de repente eu subo uma nova versão do plugin e
que vai ter novas funcionalidades ou vai alterar alguma coisa na forma de obter o token, então basta você aqui reconectar o site, ou caso não esteja conseguindo fazer postagem, é só você reconectar para ele gerar um novo token. E aqui é para poder você abrir o front lá do site, é um atalho só para você acessar o site, a setinha. Bom, aqui, né, do lado esquerdo do endereço do site, você encontra o contador de postagens diária. Então, todo dia ele pega uma contagem de postagem que você fez naquele dia. Como aqui eu tenho uma meta de 4 postagens diárias em cada site, então eu coloquei esse contador, porque ele puxa lá do próprio site. Lembrando que você precisa ter a API REST ativa no teu WordPress, porque ele faz toda essa conexão via API REST. Então ele puxa aqui todos os, né, quantos posts tem hoje. Então, mesmo que eu trabalhe em conjunto com outras pessoas, se outra pessoa conectar, aqui vai dar o total de post hoje. Como trabalha eu e minha esposa, às vezes ela já está postando aqui nesse site, por exemplo, e eu preciso saber quanto que já foi postado, porque senão eu vou postar 4, ela vai postar 4, no final vai dar 8, sendo que o contrato é 4 por dia. Né? Então, eu criei aqui essa contagem que vai contar quantos posts tu fez nesse dia. Então, ele reseta diariamente, ele conta o post do dia, né, contando 24 horas. E aqui, quando eu clico, né, ele já puxa as categorias, né, nessa coluna do meio, ele puxa as categorias que tem aqui naquele site. E pode ver que esse site aqui, por exemplo, o Povo Manauara, ele está com uma bolinha amarela aqui do lado. O que significa? Quando eu vou fazer uma postagem, eu estava me perdendo, né, para saber se eu já tinha postado aquela matéria ou não. Como eu copio que tem sempre uma fonte, né, obviamente, que aqui eu não sou jornalista, a gente pega notícias de outros sites e reescreve. Então aqui, ó, tem a fonte. Então ele faz uma verificação se eu já utilizei essa fonte em algum desses sites, né? E isso fica salvo lá dentro do seu site WordPress como metadado do post. E aqui no front eu faço a verificação. Então, no caso desse Povo Manauara, eu já postei esse artigo aqui, dessa fonte, só para mim não postar de novo a mesma matéria. Então, aqui eu tenho a Acorda Manaus, ó. Aí, só explicando novamente a interface. Aí aqui no meio tem as categorias, que são puxadas quando eu clico aqui. Então, se eu acrescentar novas categorias no site, ele vai puxar automaticamente aqui. Futuramente eu vou adicionar um campo de tag, eu não adicionei o campo de tags aqui ainda. Aí aqui mais abaixo temos a imagem. A imagem a gente pode tanto clicar aqui e selecionar, como a gente pode simplesmente, que eu vou pegar até dessa fonte aqui que eu já utilizei, eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, copiar a imagem. Uma vez que eu copiei a imagem, se eu tiver aqui na minha tela, né, eu tiro a seleção de qualquer coisa que eu tiver, clico fora aqui na tela e dou um Ctrl V. Ele automaticamente vai pegar a imagem e vai colocar aqui. Né? Depois ele vai pegar essa imagem e vai fazer o upload lá para o site como imagem destacada. Então é bem prático, tu não precisa nem baixar a imagem. Ele já vai subir a imagem, a imagem também já vai ficar com SEO otimizado, porque eu pego o título do post para ser utilizado como o nome da imagem lá na hora de salvar nas mídias, então cria, né, uma otimização de SEO para as imagens. E além disso, eu posso adicionar aqui a legenda da imagem. Né? Se o teu tema, né, no caso, ele aceita legenda, né, ele mostra a legenda, vai aparecer que é a legenda da imagem. Eu vou fazer esse daqui, deixa eu ver, eu acho que está até os dados aqui já. Ó. Deixa eu ver se é mesmo esse. Mídias sociais. Esse mesmo aqui. Então, o que acontece? Né? Inserir aqui, selecionar a imagem, vou aqui selecionar a imagem, no caso aqui pode ser Manaus, pode ser política, vou colocar em Manaus mesmo. E aí aqui, né, é o post original, ele fica salvo aqui para ser utilizado ali nos outros sites. Então, se eu vier aqui, ó, ele sempre vai manter o original. E o que muda é o conteúdo gerado, que é essa outra aba aqui. Ó. Por quê? Aí eu não preciso ficar toda hora copiando o texto do site, né? Eu já deixo ele aqui guardado, aí na hora que eu for para outra matéria, daí eu coloco aqui, e isso daqui vai sendo utilizado durante a publicação aqui. Aí se eu vier aqui no gerado, ele automaticamente, quando eu clico nessa aba, a primeira vez, ele já vai gerar
um título e o conteúdo, né? Ele gera automaticamente usando o chat GPT. Eu posso escrever manualmente aqui também, mas por padrão ele sempre vai gerar, né? Então aqui eu utilizo a API da OpenAI para gerar os textos e também já coloco aqui no final ó, a fonte de onde está vindo o dado, o texto. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e escrever manualmente, né? Não tem problema nenhum, né? Tanto título como texto e clicar em criar post. E eu também posso gerar novamente aqui, ó, separadamente, né, o conteúdo ou o título. Então, se eu gerar aqui, ó, ele vai gerar uma nova versão baseada no texto original. Então, ele sempre vai pegar esse daqui e vai gerar. Né? Então, se eu clicar aqui de novo, ele vai gerar de novo. É uma coisa que até eu vou mudar para ele não gerar, caso já tenha gerado antes, mas por enquanto vai ficar assim. Então ele vai gerar aqui de novo o texto, sempre pegando o original, né? Para não criar o lance de tipo, gerou um e depois gerar outro em cima do texto gerado e depois vai ficar muito rarefeito, muito artificial, né, digamos assim. Então ele sempre pega o conteúdo original para gerar um novo texto. Então toda vez que eu clico aqui na varinha mágica, ele vai lá na API do GPT e pede para gerar aqui esse texto, né? Tem todo lá um parâmetro já na minha API, já tem parâmetros instruindo ele a otimizar SEO e alguns parâmetros lá bacanas. Inclusive tem textos que estão ficando com 100% no Yoast SEO. Estão ficando com 100% lá de pontos de SEO. Então daqui foi gerado. Depois de gerado aqui o conteúdo que eu faço, eu clico aqui em criar post. Ele vai criar esse post lá, ó. Aí pode ver que já apareceu a bolinha amarela, porque ó, quando eu seleciono um site, ou clico num site também, ele faz a verificação, né? Ele pega essa fonte aqui e faz uma verificação. E se tiver, ele já adiciona a bolinha amarela. Porque, por exemplo, tem outra pessoa postando em outro lugar, que nem minha esposa pode estar lá postando, de repente ela já postou essa fonte aqui. Então, na hora que eu selecionar um site para postar, ele já vai ficar amarelinho aqui, ou já foi postada essa fonte, daí eu não posto dessa fonte que já foi utilizada. Ó, o Acorda Manaus, se minha esposa entrar, conectar esse site que ela já tem conectado também, né? Se ela for lá e clicar, na hora que ela for clicar aqui para postar, vai aparecer a bolinha para ela. Aí ela sabe que, tipo, não posta esse texto porque alguém já postou antes. Né? Então, aqui está postado. Se eu for lá no site, né, para ver como é que ficou, ó, tá aqui a postagem que eu acabei de fazer. Né? Pode ver que tá certinho com a imagem, com o título, com um textinho aqui, né? Aí depois aqui, se quiser um SEO mais otimizado ainda, você pode editar manualmente aqui dentro do WordPress, né? Essa ferramenta aqui é para facilitar a vida, porque eu não preciso ficar entrando nos painéis do portal e nem copiando o texto. Eu vou postar essa mesma matéria nesses dois sites, que eu não postei nada hoje ainda. Eu vou postar aqui em Amazonas. Daí eu clico aqui, ele vai gerar para esse site o conteúdo. Então, cada site também ele gera o conteúdo individual. Ele salva alguns dados em local storage dentro do próprio Chrome. Então, assim, eu não testei em outros navegadores, mas a princípio para funcionar, né? Porque ele utiliza recursos que os navegadores modernos todos têm, né? Inclusive esse lance de copiar e colar a imagem é uma coisa que navegadores modernos têm. Então, gerou aqui o conteúdo, já está tudo certo. A imagem, como imagem, geralmente a gente usa a mesma imagem em vários sites. Se tu pega todos os portais de notícias relacionados a esse assunto, provavelmente todos vão ter a mesma imagem, né, principal. Então, a imagem também ela já fica fixa para todos os sites. Então, ela é compartilhada entre todos os sites para não precisar ficar recolocando imagem. A mesma coisa aqui, a legenda da imagem. É compartilhada porque provavelmente não vai mudar de um site para outro. Se mudar, é só vir aqui editar. Então, aqui, ó, já posso criar mais um post. Ó, já criou aqui, atualizou o contador, que eu criei um post hoje. Posso vir aqui nesse outro site também. Aqui eu vou colocar em política, né? Vou clicar aqui para ele gerar. Ele gera meu título. E o bom é que para cada site ele gera um título e para cada site ele gera um conteúdo. Então não fica conteúdo duplicado, né? O Google não vai pegar como conteúdo duplicado, porque ele reescreve
baseado no original, cada hora ele vai reescrever de um jeito, né? Pouca coisa vai ficar exatamente igual de um para o outro, né? Então aqui, ó, só criar. Então esse processo manualmente, a gente estava demorando aqui 2 horas para fazer. E aqui, deixa eu ver, eu já postei isso aqui no Povo Manauara. Agora eu tô na dúvida. Já postei aqui. Deixa eu ver. Eu clico. Atitude Manaus. Deixa eu ver se ele. Eu acho que ele só não atualizou o cache aqui. Deixa eu limpar o cache. Você não tinha atualizado o cache. Aqui já postou. Então pode ver que, tipo, em menos de 5 minutos eu consigo postar em 4 sites. Em menos de 5 minutos, tranquilamente. Então isso daqui é uma mão na roda para quem precisa de agilidade, quem trabalha com muitos sites, quem cuida de muitos sites, né, quem tem muitos clientes. Você pode vir aqui, conectar todos os teus sites WordPress, instala um plugin, lembra de instalar o plugin, conecta todos os seus sites, e isso daqui vai te facilitar a vida, se você não precisa de algo muito avançado, né? As próximas atualizações, eu vou colocar aqui um editor visual, né? Por enquanto só tem uma test area, então ele não pega... e não cria o HTML, aqui é formatação igual é no Word e tal, né? Mas se você tiver conhecimento para adicionar tags, né? Tu pode aqui vir aqui adicionar, por exemplo, aqui um negrito, né? Um texto bold. Se você tem conhecimento, tu pode também formatar aqui e enviar o HTML. Não tem problema, ele vai aceitar lá de boas. Mas a princípio eu não coloquei um editor visual aqui no front, porque o intuito o problema de quando tu coloca um editor visual é que o GPT ele não vai conseguir traduzir muito bem lá as coisas. Então, eu vou colocar um editor visual só aqui nessa parte, né, e não aqui no texto original, até para não copiar a formatação, né, porque senão tu acaba copiando a formatação dos outros sites, né, dos sites de referência. Então, a próxima atualização que eu lançar vai ter um editor visual aqui para fazer uma edição básica, né? E no futuro, assim, aí eu tenho que estudar de integrar o próprio editor do WordPress, né? Ver alguma forma de conectar o editor do WordPress do site que está conectado para ele renderizar aqui. Eu vi que existe essa possibilidade, mas o pacote NPM que existe é para React, né? E eu utilizo aqui Vue.js. Como eu utilizo Vue.js, eu vou ter que desenvolver meu próprio pacote para fazer essa renderização ali do editor do WordPress aqui, né, totalmente desacoplado dele. Né? Mas eu sei que é possível integrar as duas coisas, só dá bastante trabalho. Então eu vou estudar como fazer, porque daí tu vai conseguir utilizar os mesmos shortcodes, plugins que você tem lá no teu site WordPress, você vai conseguir utilizar aqui dentro da plataforma, né? Então vai ficar bem bacana, mas é uma coisa aí para a versão 2.0, né? Por enquanto está na versão 1.14 e vou melhorando essa ferramenta cada dia mais. Então é isso, essa ferramenta de postagem múltipla, né? Já postei aqui, tem todos os sites. Deixa eu ver esse daqui. Tá, apareceu aqui. Então fica tudo bonitinho, tudo certinho. E na próxima atualização, daí eu vou lançar, a próxima atualização, primeiramente eu vou adicionar o campo de tags, né? E na versão 2.0, que daí eu não sei quando vai sair, provavelmente mês que vem, eu vou lançar com o editor visual aqui para facilitar a formatação do texto, né? Porque aqui ele vai bem cru mesmo, os parágrafos bem cru. Então eu vou dar essa melhorada na parte do editor. Mas está totalmente funcional para o propósito. Então, uma coisa que eu demoraria, tipo, 4 horas se eu fosse fazer sozinho, ou 2 horas, eu fazendo 2 horas, minha esposa mais 2 horas, agora a gente faz em questão, tipo, de menos de meia hora, né? Em menos de 30 minutos, eu consigo fazer sozinho a postagem em 10 sites, por exemplo, né? Fica bem rápido, bem prático, bem ágil. E... então, para isso, para mim, é para isso que serve programação. Programação, para mim, é para agilizar a vida e automatizar coisas. Né? Então, quanto mais conhecimento em programação, back-end, front-end, como eu sou full stack, né,
Uma outra coisa é que, tipo, por exemplo, toda essa interface aqui está rodando com Docker. Então, eu tenho aqui tanto a minha API, que esse front-end consome, quanto esse front-end, ele está rodando num container Docker. Né? Então, a tecnologia hoje permite muita coisa. Para mim atualizar daqui, basta eu fazer o rebuild Eu faço o build do Vue.js, do front, gero lá o build, os arquivos estáticos. Depois eu só faço o build ali, refaço, né, a imagem do meu Docker. Né? Refaço a imagem do meu Docker, que é uma imagem personalizada, e já faço o Composer Up, né, que é para rodar o container novamente, remotamente. Então, isso daqui eu rodo na minha máquina, executa lá no servidor remoto e já atualiza a versão do site. Na real, né, aqui no meu script do package do NPM, já tem o comando que quando eu faço build, ele já faz o build e já executa o Docker de dentro do NPM ali mesmo, de dentro do meu aplicativo Vue.js. Então, com um comando só, eu faço o build, mudo a versão e publico online a nova versão da minha interface. Né? Tudo bem automatizado, fora a GitHub Action também que eu tenho aqui, por exemplo, para os meus sites. O plugin aqui de autenticação, como eu tenho 10 sites, para mim não ter que ficar reinstalando manualmente o plugin, ele já faz deploy automático utilizando o GitHub Actions para todos os meus sites, todos os 10 sites de forma automática. Né? Então, assim, hoje tem muita tecnologia para agilizar a vida para a gente não gastar tempo. Todo esse processo de deploy, se eu fosse fazer manualmente, ia demorar aí no mínimo uns 30 minutos toda vez que eu lançasse uma nova versão. E fazendo com GitHub Actions, por exemplo, a parte técnica, é tipo 2 minutos para ele pegar e subir tudo para o servidor lá e atualizar todos os meus plugins de uma vez, todos os 10 sites. E aqui, né, eu tenho essa facilidade também do front de fazer deploy totalmente automatizado. E como ser humano, da parte de humanas aqui, eu tenho essa agilidade de ter uma ferramenta que gera conteúdo para mim e também posta sem eu precisar ficar entrando em painel. Imagina, eu ter que ir lá, entrar em painel, vir cá no site, copiar, colar, remover textos, né, reescrever texto. Se eu fosse fazer manualmente, sem nenhuma ajuda de inteligência artificial, nossa senhora, ia demorar muito. Né? Com inteligência artificial, eu e minha esposa iríamos demorar 4 horas, 2 horas para cada um. Sem inteligência artificial, se eu fosse realmente ler o post e reescrever, nossa senhora, ia demorar uma eternidade se eu fosse ler o post e reescrever. Então, tipo, inteligência artificial veio para agilizar a nossa vida em vários locais. Não está responsivo, então não tem versão mobile ainda, é só a versão desktop dessa interface. Se eu colocar aqui no responsivo vai ficar todo bugado, eu não fiz o responsivo. Né? Vou fazer também na próxima versão, que basicamente aqui vai ser colocar um embaixo do outro, criar um menuzinho aqui para esconder ali os sites e as categorias, talvez. Então, estou só pensando também como que vai ficar essa questão da versão mobile. Mas, como é um trabalho que geralmente a gente faz no computador, então tá valendo por enquanto. E depois também vai ter a versão em Electron. Ele já tem ele já é um PWA, né? Ele é um PWA que dá para instalar. Eu só não consegui ainda trocar aqui o ícone do Vue.js. Esse sistema eu fiz em 2 dias, tá? Então faz 2 dias que eu estou mexendo nele. Por isso que ele tá, né? Mas ele é um PWA instalável. Eu já posso instalar, eu posso fixar ele aqui, ó, fica fixado na minha barra de tarefa. Então eu não preciso necessariamente lá acessar o meu site lá, o subdomínio. Eu posso simplesmente instalar o PWA aqui, que também vai conectar normal, né? E vai dar tudo certo. E em breve eu vou lançar o aplicativo desktop mesmo, que é o meu aplicativo feito em Electron. Eu até tentei fazer build, mas o build está ficando com uma tela branca e eu até sei mais ou menos que é bug do próprio Electron. Tem um bugzinho que às vezes fica com tela branca quando tu faz build, mas eu acabei não parando ainda para ver, para resolver isso. Então, tipo assim, vai ter então, um aplicativo realmente para instalar desktop utilizando o Electron, né, para ficar mais livre ainda de ter que utilizar aqui via Chrome.
né? Até para ganhar numa questão de memória, né? Utilizando o Electron, tu tem mais memória disponível para salvar, porque todos esses sites aqui, eles ficam salvos em local storage. Então ele fica salvo no teu navegador, tá? No teu navegador. Eu fiz assim porque para mim implementar um back-end, uma API para trabalhar com autenticação, salvar os dados do usuário e tal, ia dar muito trabalho. Eu precisava disso daqui para ontem. Então eu fiz em local storage porque vai ficar salvo na sua máquina. Então tem uma camada de segurança que ninguém vai conseguir ver seus dados. Então se qualquer pessoa acessar, até eu mesmo, se eu pegar aqui e acessar isso numa aba anônima, ele não vai ter os dados salvos, tá? Ele vai ter o dado zerado para você conectar o site e tal, né? Então, assim, tem uma camada de segurança mais simples, né? Porque isso daqui não está sendo salvo em lugar nenhum, então você não tem como ninguém pegar seus tokens, saber os sites que você tem conectado. É tipo, você no teu navegador. Mas se você acessar em aba anônima, se você acessar em outro navegador, tu vai ter que reconectar os sites, né? Então é individual aqui. Como eu só utilizo o Chrome, para mim não faz diferença. Então salvar aqui na configuração de local storage do Chrome, vai ficar tudo aqui salvo para mim. Né? Como eu não vou utilizar no celular também. E o bom é tipo que você, né, tem essa camada de segurança de seus dados não vão ser publicados em nenhum lugar. Né? O token que é utilizado para autenticação para poder conseguir postar a matéria. Se você não tiver o site conectado, né, ele faz uma verificação de token. Se não tiver o token, ele não vai postar. Então também tem a parte de segurança feita. Então é isso, né? Sisteminha para fazer postagem em múltiplas sites do WordPress. E em breve teremos aí mais atualizações sobre, né, para essa plataforma aqui.